E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai para mais uma aula de organização e arquitetura de computadores. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente estudou sobre a memória cache e como ela atua entre intermediária, entre o processador e entre a memória principal, né? A memória RAM. E aí eu deixei para vocês uma atividade para vocês fazerem, vou passar por ela rapidamente para a gente corrigir, tá? A primeira questão dizia o seguinte: apesar de uma capacidade de armazenamento muito baixa, a memória cache possui uma taxa de transferência muito alta, explico por qual motivo precisamos da sua velocidade. Como a gente viu, né, ela atua entre intermediária entre o processador e a memória principal. Então, algumas vezes o processador busca informações na memória cache e a velocidade dessas informações ela precisa ser rápida para que o processamento aconteça de forma rápida. Tá? Se a taxa de transferência entre a memória cache e o processador fosse lento, a gente teria aí uma perda, tá, no processamento do nosso computador. Então, por isso que a memória cache ela precisa ser uma memória com alta taxa de transferência para que ela consiga processar, ajudar no processamento das informações mais rapidamente. E o 2 dizia que a gente pode dizer que a memória cache ela é volátil, né? E o que significa isso? A gente viu que a memória volátil é uma memória que, aliás, a palavra volátil é uma coisa que se modifica facilmente. E aí a gente traz esse conceito para as memórias de nosso computador, né? Memória cache, memória RAM, que é a memória principal. E aí normalmente a gente atribui isso aí a memórias que quando não estão energizadas, né, quando o computador está desligado, ela não armazena informações, né? Ela armazena informações temporárias de programas que estão em execução, de coisas que a gente está utilizando no momento, né? Ao contrário da memória secundária, que é a memória, o disco rígido, né? Ele mesmo que a gente ligue o computador, nossos arquivos eles permanecem lá guardados, tá? Já no caso da memória cache, não. E aí, em alguns momentos, não é necessário buscar informações na memória RAM, como normalmente acontece. Isso ocorre devido à presença, vou citar errado aqui, viu? Presença da memória cache. Como ela atua nesse processo? A gente viu aqui, né? Que a memória cache ela atua como intermediária entre o processador e entre a memória principal, né? E quando essas informações não são buscadas diretamente na memória cache, o processador ele vai buscar essas informações lá na memória principal. Então isso aí leva um tempo um pouco maior em relação às informações que estão já armazenadas na memória cache. Tá? É um caminho menos longo, vamos dizer assim, um caminho mais curto para buscar essas informações. Então, a gente pode dizer que a memória cache ela atua como intermediária entre o processador e entre a memória RAM, beleza? Ficou dúvida? Vai no link aí de dúvidas na descrição, tá? E também clica no card para rever a aula se sentir necessidade, tá? Então, vamos para a aula de hoje. Nós vamos falar sobre a memória principal do nosso computador, com foco na memória RAM, beleza? E aí, a memória RAM, ela está acoplada lá no na nossa placa-mãe, né? Ao contrário da memória cache, né? A memória cache ela fica dentro do processador, então a gente não consegue remover ela e colocar novamente, por exemplo, como acontece com a memória RAM. Então, só para a gente observar, a gente tem aqui o que a gente chama de slots, tá? Da nossa memória RAM, que é o local onde a gente acopla ela dentro da nossa placa-mãe, certo? Aqui a gente tem um exemplo ó, de como se coloca essa memória, que pegando nas laterais, e aí a gente vai perceber que ela tem aqui uma cavidade, né, um vãozinho. Normalmente isso aí serve para a gente verificar qual é o lado correto da memória. Normalmente ela só encaixa de um lado, né? A gente vê que um lado ele é menor do que o outro, tá? Existem vários modelos, a gente não vai entrar nesses detalhes agora, a gente vai entender isso aí mais para frente, né? Tem DDR1, DDR2, etc. São modelos diferentes, tem formas diferentes, tem memória RAM para desktop, né? Computador de mesa, tem a memória RAM dos notebooks, e tudo isso aí tem suas diferenças na hora que a gente vai acoplar ela na nossa placa-mãe, certo? E aí a gente percebe que essa placa-mãe, por exemplo, ela tem espaço para dois pentes, né, de memória RAM, como a gente costuma falar. E aí a gente pode encontrar também computadores que possuem até quatro espaços disso, tá? Para a gente colocar vários pentes e somar os seus valores, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui uma memória RAM de 4 GB e outra nessa aqui também, eu vou ter 8 GB de memória RAM.
Posso colocar um de 2, um de 4, um de 6, um de memória RAM. E o termo memória RAM, certo? Ela significa Random Access Memory, né? Ou seja, memória de acesso aleatório. Por que, que a gente chama a memória RAM de uma memória de acesso aleatório? Vamos tentar comparar, né? Ver a diferença entre a memória RAM e uma fita, por exemplo. Essas fitas que a gente costuma escutar em um som, né? Costumava, há um tempo atrás, né? E nessas fitas, né? Vamos supor que eu estou querendo escutar todas as músicas que tem disponíveis, né? Se eu estiver na música 1 e quiser pular para a música 4, eu não vou conseguir ir diretamente nessa música, né? Eu tenho que ir girando aqui até chegar lá, ou seja, eu preciso percorrer toda a fita, nessa parte magnética aqui, até chegar. Já no caso da memória RAM, não, né? Quando eu quero informação específica, eu consigo ir diretamente lá, né? Esse aleatório basicamente significa isso. E aí, assim como a memória cache, a memória RAM, ela também é volátil, ou seja, precisa ter uma constante fonte de alimentação para que as informações permaneçam lá, né? Quando a energia é interrompida, os dados que estão lá são perdidos. Então, basicamente, a memória RAM armazena arquivos que estão em execução no momento, né? A gente vai ver que no nosso HD, memória secundária, tá? E a gente instala os programas lá dentro. Quando a gente abre esse programa, o que é que acontece? Parte dele vai para a memória RAM, para que a memória RAM envie essas informações ao processador para que consiga processar nossas informações, tá? E aí aqui a gente tem mais detalhado, né? A gente tem aqui os circuitos integrados, a gente já viu como funciona, né? Isso aí contribuiu muito para que a gente tenha computadores cada vez menores. E aqui a gente tem a parte que vai energizar ela, né? Essa parte aqui ela fica em contato com a nossa placa-mãe, certo? Vamos dizer assim, e ajuda a passar todas as informações, né? Aqui a gente tem nossas linhas, né? Dos nossos circuitos, tá? E aí a gente pode entender melhor como funciona essa transferência de informações vendo a aula sobre barramentos. Não viu a aula sobre barramentos? Clica no card e volta lá para ver, tá? Não pulem aula. Se perdeu alguma aula, está confuso em relação à ordem que essas aulas acontecem, lembre que eu sempre deixo o número da aula no seu título, tá? Você também pode acessar a playlist e assistir todas na sequência que está lá, beleza? Como nós vimos, né, em relação à memória cache, a gente viu que ela funciona como intermediária, né? Entre a memória principal, agora a gente sabe que a memória principal é a nossa memória RAM, e a unidade de processamento, né, o nosso processador. A memória cache está dentro do nosso processador, e aí a memória principal ela meio que se comunica com a memória cache, né? Manda as informações e a memória cache ela manda informações para o nosso processador. E basicamente a nossa memória principal ela possui três terminais, tá? Que fazem o transporte de informações, né? Que auxiliam para fazer o transporte dessas informações. E ela pode funcionar basicamente em dois estados, né? Ela pode estar em um estado de escrita, ou seja, quando ela recebe informações, ela vai escrever dados dentro lá dos seus circuitos, tá? A gente pode falar assim. E o estado de leitura, que é quando ela vai mandar informações para fora, né? Mandar informações para serem processadas, enfim. E aí a gente divide essas células em três terminais. A gente tem aqui o terminal de seleção, né, da nossa memória, que vai fazer a seleção da célula. Então a gente pode observar aqui, funciona da mesma forma para os dois processos, seja leitura ou seja escrita. A gente tem também o nosso terminal de controle, que esse terminal de controle basicamente vai fazer o controle, como o próprio nome já diz, né? Se vai haver ali uma escrita ou se vai haver ali uma leitura. E aí, dependendo dessa ação, né, ó, se for, por exemplo, escrita, o outro terminal, né, ele vai fornecer um sinal elétrico para definir o estado como 1 ou como 0. Ou seja, se ele vai saber, tá? Se o controle disser
que ali vai acontecer uma entrada de dados, ele vai permitir que dados sejam mandados para dentro da minha célula. Se o controle observa que ali tem um sinal de leitura, ele vai permitir que as informações que estão armazenadas dentro da minha memória RAM sejam enviadas para serem processadas. Beleza? Então, basicamente, é para a gente entender de forma simples, tá certo? Tem um carinha lá que faz o controle e diz o seguinte, ó, você tem que receber informações agora. Então, abre espaço para receber informações. E esse mesmo carinha, quando as informações estão lá dentro, se alguém requisita, ele diz, ei, precisa agora que você manda essas informações, porque o processador está precisando, tá bom? Então, temos aqui o que vai selecionar a célula. Lembra que ela é uma memória de acesso aleatório, né? Então ela pode selecionar a informação que ela precisar. Temos aqui o controle, que vai dizer se vai receber ou entrar dados, e temos aqui o terminal para enviar ou receber informações. Mas aí vem uma pergunta, né? Isso aí eu acho que a gente tem essa dúvida bastante. A memória RAM, quanto mais eu tiver, ela vai aumentar a velocidade do meu processamento? E a resposta é depende. A gente sabe que o que mais conta para a velocidade do processamento, né? A gente já entendeu como funciona a memória cache, ela contribui bastante. E também a tecnologia empregada no nosso processador. Mas aí a memória RAM, ela pode sim contribuir para que o nosso computador ele venha a funcionar mais rápido. Tá? Então, é muito importante. A gente, enquanto técnico de informática, a gente tem que ter esse discernimento, tem que entender. Para que a gente simplesmente não ache que muita memória RAM é sinal de computador com alto poder de processamento. Não é bem assim que funciona, isso vai depender muito do usuário e a gente vai ver como funciona isso, certo? Então vamos imaginar duas situações. Eu tenho um carinha aqui que ele tem um smartphone com 1 GB de RAM e esse segundo também, só que eles utilizam esses smartphones de maneiras diferentes, tá? Estou falando aqui sobre smartphone, mas também isso aí vale para computadores, tá? Porque a gente está utilizando mais smartphones, então vamos focar nisso. E aí, esse cara da situação 1, ele tem 1 GB de RAM apenas no seu smartphone, bem pouco, né? Porém, ele é daqueles caras que simplesmente utilizam redes sociais básicas, né? Então, vejam bem. A memória RAM, a gente sabe que ela tem essa capacidade de armazenamento, né? Como eu disse aqui, 1 GB. E aí, o nosso sistema Android, vamos supor que ele consome 30 megabytes dessa memória RAM, certo? Só lembrando, 1024 megabytes equivale a 1 gigabyte, tá? Não esqueça, 1 gigabyte. Então, ó, ele usa lá o sistema Android, o Instagram, o WhatsApp e Google Chrome para fazer pesquisas na internet. Se a gente somar tudo isso que ele usa, ele vai usar no máximo 750 megas da sua memória RAM, ou seja, 1 GB de memória RAM vai ser suficiente para suprir a sua necessidade. Se ele colocar, por exemplo, se ele tivesse, por exemplo, um celular com 2, 3, 4 gigabytes de memória RAM, será que iria fazer diferença? Provavelmente o uso dele, como se não mudasse o uso dele, né, seria a mesma coisa. Então, levando para um computador, não compensaria um usuário desse investir em mais memória RAM, por exemplo, para o seu computador, porque não ia fazer diferença. Mas, se a gente vier para a situação 2, a gente tem um usuário com o mesmo GB de memória RAM, só que ele é aquele cara que gosta de jogos. E a gente sabe que pouca memória RAM não é recomendado para quando a gente quer, vamos dizer assim, rodar aplicações pesadas, né? Aplicações que exigem uma grande quantidade de memória RAM. E aí esse carinha, ele usa a mesma coisa que o da situação 1, porém ele gosta de jogar. Então a gente tem aqui um jogo que ele consome 500 megabytes de memória RAM. E aí o que é que vai acontecer? Vai ultrapassar a capacidade do seu dispositivo. E aí para essa situação sim, seria interessante que ele aumentasse ou comprasse um celular com mais memória RAM, ou no seu computador, né, considerando que é um computador que permite isso, ele iria aumentar a quantidade de memória RAM que tem disponível, tá? E aí é isso que acontece, é isso que ocasiona aqueles engasgos na nossa máquina, aquela lentidão. Por quê? Vocês já devem ter visto, né, nas aulas passadas a hierarquia de memória. E a gente sabe que
desde os registradores até a memória secundária, que é a memória interna, há uma diferença na velocidade de transferência. E o que é que costuma acontecer na nossa máquina? Quando a memória RAM do computador ela chega a um limite, ele cria uma espécie de memória virtual. Ela pega uma parte do nosso disco rígido, que é o nosso HD, né, a memória secundária, e meio que transforma em memória RAM. E aí a gente sabe que a memória secundária ela possui uma baixa velocidade. E o que acontece? Essas informações precisam passar daqui para a memória principal, depois para a memória cache, até chegar nos registradores. E aí, como parte dessa informação vai ter que passar a fazer todo esse processo, vai fazer o quê? Vai demorar mais para que o processo aconteça. Então é por isso que acontece a gente está utilizando o computador e o mouse começa a andar em câmera lenta, o processamento começa a demorar mais, porque ele precisa fazer um percurso maior nessas minhas memórias, tá? Dentro do meu computador. Então, se esse usuário tivesse mais memória RAM, aí sim ele iria ganhar em processamento, certo? Mas simplesmente porque não ia precisar se valer da memória secundária, tá bom? Até chegar ao processador. Isso não quer dizer que mais memória RAM simplesmente vai fazer com que o seu computador melhore. Isso aí você vai ter que analisar o seu uso. E é muito importante que você veja isso para, sei lá, quando a gente estiver fazendo algum trabalho, estiver trabalhando na máquina de um cliente, ele sugira, ele questione, né, como ele pode deixar o seu computador mais rápido. E a gente simplesmente não acha que colocando mais memória RAM vai ser suficiente para melhorar a máquina desse usuário. Então, gente, eu gostaria de mostrar a vocês como é que a gente pode verificar o consumo real, tá, dessa memória RAM dentro do nosso computador, certo? Aqui no Windows, cada sistema operacional tem sua forma de verificar, tá? Mas aqui no Windows a gente pode clicar com direito aqui na barra de ferramentas e vir aqui no gerenciador de tarefas. Se vocês observarem bem, a gente tem aqui a quantidade de memória RAM que está sendo utilizada, ó, e o que cada um dos meus programas está utilizando, certo? Eu tenho, por exemplo, aqui programas que são bem leves, né, como por exemplo o navegador e o próprio gerenciador de tarefas ocupam uma quantidade específica. E eu tenho, por exemplo, o OBS Studio, que é onde eu uso para gravar os meus vídeos. Tem aqui o Shotcut, que é onde eu edito meus vídeos, ou seja, são programas pesados, programas que exigem muito memória RAM do meu computador. Então, pode ver que eles ficam até numa cor aqui mais escura. E aí eu consigo verificar detalhadamente o desempenho do meu computador. Vocês percebem que eu sou, por exemplo, um usuário básico, vamos dizer assim. Eu utilizo ali um editor de vídeo, alguma coisa para gravar minhas aulas, e olha o consumo do meu computador, como é que tá? Tá em 48%, né? Eu tenho 8 gigas de memória RAM. Por que que eu resolvi? Meu computador vinha com 4 gigas. Vocês percebem que ele já está aqui ocupando, né, ó, uma grande quantidade de memória RAM. Com mais um pouquinho, eu ultrapasso isso aí, teria 100% dessa memória consumida. Então, resolvi colocar mais. E vocês veem que, para o meu caso, talvez tenha sido melhor eu ter colocado esses outros 4 gigas de memória RAM. Aí eu vou ter, assim, digamos assim, um espaço extra para se eu vier a precisar mais, tá? Não ter esses problemas de lentidão que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? Então, se vocês estão aí no computador de vocês, dá uma olhada. Vocês podem ver processos que ocupam mais, exigem mais do seu computador, aqueles que são desnecessários, a gente pode finalizar, enfim, para que a gente conheça bem nossa máquina e como é que ocorre o consumo, tá, dos seus recursos. E aí, como a gente está na última semana do ano letivo de 2020, a gente já está finalizando, hoje não teremos atividade. Aproveitem essa semana para que vocês coloquem os conteúdos em dias, certo? Mas não deixem de assistir às aulas, certo? Próxima aula a gente vai entender melhor o que é a memória secundária, que é o nosso disco rígido, tá? A gente está quase compreendendo o que são todas essas memórias, tá bom? Então, a aula de hoje a gente fica por aqui. Não deixem de acompanhar as aulas anteriores. Coloque as atividades em dias. Tem dúvidas? Usa o linkzinho aqui ou faz contato com o professor, tá? Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais.